Olá, primeiro ano, olá, ensino médio, tudo bem com vocês? Começa agora a nossa primeira aula de língua portuguesa, né? Depois desse recesso, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, né? Este recesso, eu sei que é muito pesado para vocês, apesar das aulas não serem presenciais, mas é uma loucura, né? Vocês têm que assistir diversos vídeos, fazer diversas atividades, copiar diversos apontamentos. Não deve ser fácil, né? Mas vocês tiveram aí este tempo para descansar, né? E vamos retomar as nossas aulas. Nós já tivemos a primeira aula desta unidade, vamos ter nossa segunda aula desta unidade. Agora, ao invés de eu prosseguir com o assunto, como ficamos 2 semanas, né? Eu vou recapitular, né? Vou recapitular tudo, um pouco de cada coisa, o que nós estudamos. Falamos na primeira unidade lá sobre o trovadorismo, que foi uma tendência literária que pairou na Europa, né, sobretudo em Portugal, durante o período medieval, depois de um longo tempo da literatura clássica, da arte clássica. Nós tivemos um período que correspondeu, né, ao sistema feudal, né, ao sistema feudal, e esse sistema feudal trouxe diversos fatores sociais que interferiram na produção artística, sobretudo na literatura, né? A gente não tinha a difusão da leitura, a leitura era restrita a uma camada social. A gente sabe muito bem que havia uma pirâmide, né? Lá na Idade Média, a nobreza, o clero, embaixo, né? A prole, né? O restante dos cidadãos, que compunham ali os servos, compunham ali a camada mais baixa da população, e a gente não tinha essa difusão da leitura. E a gente sabe muito bem que naquele período, apesar de não ter esse registro escrito de muitas obras literárias, mas o homem ele fazia a sua literatura através das cantigas, através das cantigas, algumas da corte, outras na rua. E a gente tem aí essa separação mesmo, né, dos vassalos, dos segredes, dos jograis, né, que eram poetas, alguns mais renomados, outros menos prestigiados. Por quê? Porque a sociedade era uma sociedade estamental, uma sociedade que visava muito a questão social, a posição social. Então havia o prestígio de uns e o menos prestígio de outros. Né? Mas a arte, de uma certa forma, ela acontecia através das cantigas. A gente viu as cantigas de amigo, as cantigas de amor, as cantigas, né, que eram as cantigas líricas. Nós tínhamos também as cantigas satíricas, tínhamos as cantigas de escárnio, de maldizer. E a igreja, né, a arte, de uma certa forma, era condicionada pela influência religiosa. Aí a gente tem nesse período o teocentrismo, que era Deus, e os dogmas religiosos como centro, né, desse universo, como respostas para algumas indagações do ser humano na época. Nós tínhamos uma grande influência da igreja. A igreja determinava o que era pecado, o que era certo, os valores morais de uma certa forma. E a igreja abençoava, ao mesmo tempo que abençoava uns, amaldiçoava, excomungava outros. A gente teve esse período mesmo. Com o passar do tempo, né, nós tivemos durante praticamente 10 séculos, né, um período que se arrastou durante muito tempo. Só que com o tempo, alguns valores clássicos foram retomados. E esses valores clássicos que eu falo é na questão artística mesmo, cultural e artística, porque a sociedade começou a mudar, a igreja começou a perder o poderio ideológico, houve alguns movimentos como o cientificismo, a ciência, o desenvolvimento da ciência, a reforma protestante, né, o homem passou a indagar mais, né, sobre esse poderio da igreja com a descoberta, né, da ciência. O homem, com o desenvolvimento dessa ciência, não a descoberta, mas o desenvolvimento dessa ciência, o homem começou a indagar mais. Não, por que a igreja fala isso, mas na prática acontece isso, né? Quando eu falo igreja católica mesmo, né?
Por quê? Então o homem começou a indagar. E sem falar que a sociedade começou a protestar, né? A se rebelar contra aquele padrão, porque havia os poderosos, né? Que era o clero e a nobreza, e havia o restante da população, uma sociedade estamental em que quem era rico continuava rico, quem era pobre continuava pobre, ou e também tinha os títulos, né, de nobreza. Por mais que não houvesse, né, riqueza para aquele título, mas a pessoa era respeitada pelo título que ela tinha. Então havia também a questão do prestígio do título. E a sociedade começou a mudar, o mercado, né, as navegações, as nações começaram a procurar terras, começaram a procurar a procura por terras, né, o desenvolvimento também das navegações. Então tudo isso foi modificando um pouco a visão do homem, e a literatura, ela é o retrato do seu povo, da sua contemporaneidade, da sua cultura. Quando você observa, por exemplo, vamos pensar no fast food dos Estados Unidos, é uma cultura lá, comer essas coisas mesmo, né? É uma cultura mesmo, assistir aqueles filmes fantasiosos que botam os Estados Unidos como o herói do mundo. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a moda, lá na década de 60, a moda como as pessoas se vestiam, então tudo é uma tendência, assim como influencia na comida, assim como influencia no modo de vestir, no modo de falar, vai influenciar também no modo de produzir. A arte, quando eu falo, não estou falando apenas da arte como a literatura, a escrita, né? Os contos, os romances, eu falo também das esculturas, eu falo também das pinturas, né? E de outras manifestações culturais e artísticas também, né? Então, a visão do homem, o contexto em que este indivíduo está inserido, influencia na produção artística também, porque há uma tendência, né, daquele homem contemporâneo à sua época, né, retratar na sua arte o estilo de vida, né, o pensamento, a visão de mundo daquela sociedade, daquela época. Então, por que é tão importante estudar esse contexto histórico? Porque o contexto histórico influencia na produção artística, quaisquer que sejam. O contexto histórico vai influenciar. Então, o trovadorismo foi se enfraquecendo, né? Foi se enfraquecendo porque houve uma tendência artística diferente através da necessidade do homem, né? Aí, por quê? Vamos pensar na prática, né? A gente tinha um teocentrismo na época do sistema feudal, da Idade Média, né? Porque a igreja era detentora, né? do poder, era que controlava a sociedade de um modo geral, e controlava por sua vez a arte, mas não só por controlar a arte, é porque o homem via daquela forma, o homem via aquela forma. Deus ele era o centro, ele era a resposta para tudo, e ele tinha que estar representado em todos os segmentos sociais, inclusive artístico, né? As pinturas, aí a gente vê as grandes pinturas, né? O retrato de Jesus, né? E não somente essa figura do divino, mas também a linguagem. O homem ele não poderia ultrapassar aquilo que era estabelecido como a moral. Claro que você tem, professor, mas a gente tinha as cantigas satíricas, também falavam palavrões, falavam sim, falava, mas não podia transgredir aquilo que era estabelecido como moral. É por isso que nas cantigas, por exemplo, a gente tinha as cantigas líricas, as cantigas de amor, era a voz, né, masculina. Mas a gente tinha a vassalagem, a coita amorosa, o respeito à mulher, o respeito à identidade dessa mulher, a idealização dessa mulher, né? E era um amor cortês, né? Porque era do ambiente da corte, né? Tinha também a vassalagem, que era a conveniência, né? A conveniência amorosa. Quando eu falo conveniência, não necessariamente a conveniência de tirar proveito, mas a conveniência no sentido de que ele tinha que se adequar, né, aos padrões,
para poder fazer esse poema, essas cantigas, né? Porque a cantiga também é um poema cantado. Pois é, então o homem não podia transgredir. A visão era diferente, da mesma forma a cantiga de amigo, que era a voz, o lírico feminino, a mulher chamava o seu amor de amigo, né? Muitas vezes não dizia, não revelava o nome desse amado, né? Ela também sentia a dor do exílio do amado, da viagem longa do amado que ia defender a nação, que ia defender, que precisava viajar para defender os interesses da sua nação e que por isso ela não podia concretizar esse amor. Então era esse ambiente mesmo. Era um homem mais pobre que não podia se casar com uma mulher mais rica, e aí ele tinha que fazer essa cantiga, porque ele sentia aquela dor, né, de não poder estar com a mulher amada por conta da conveniência social. Né? Porque não era conveniente que o homem pobre se casasse com a mulher da corte ou vice-versa, porque a sociedade era estamental, cada um no seu quadrado. Até que veio, né, o fim da Idade Média, o surgimento da Idade Moderna, a posteriori as revoluções, né, mas no início, né, o mercado surgiu, a burguesia, né, uma nova classe social surgiu com novos anseios, e esses novos anseios modificaram, né, a visão do homem e modificaram por sua vez a arte. Aí o teocentrismo caiu e deu espaço para o antropocentrismo, o antropocentrismo lá da era clássica, né, de Roma, da Grécia. Então esses valores culturais e artísticos, eles voltaram a fazer parte, né, eles pairaram naquela sociedade. Porque o homem passou a ser a resposta, o homem passou a ser o herói. Aí já não era mais o divino, era o homem que tinha um potencial, porque o homem já tinha descoberto a ciência, era o homem que dava resposta a alguns enigmas, né, da sociedade. A propagação da leitura, a imprensa depois, o surgimento da própria imprensa, que propiciaram, né, o registro das obras, das artes. Os valores greco-romanos, padrões de beleza estética da Grécia clássica, o homem na escultura voltou a ser retratado como a perfeição no corpo humano. Quando eu falo corpo humano, não falo só do homem, o homem, eu quero dizer o ser humano. E aí a gente tem um movimento chamado Renascimento, né? As obras renascentistas. O Renascimento, ele já é um movimento maior, que englobou, né, algumas visões, né, algumas escolas literárias como o humanismo, de Gil Vicente, né, e depois o classicismo. A gente tem Camões, a gente tem algumas obras, né, renascentistas, humanistas e classicistas, porque o classicismo e o humanismo, né, o Renascimento, que era o movimento maior dessa época, é contemporâneo, lá começa lá, né, no século XV até o século XVIII, século XIX, é isso. Né? Porque depois também há uma queda desses valores por conta de uma nova transformação social. Então veja como essas transformações sociais, elas condicionam a produção da arte, porque ela muda a visão de mundo do homem. Então a arte, ela tem uma ligação intrínseca com a visão do homem. E a visão do homem é condicionada pelos acontecimentos sociais históricos. Então o contexto que nós estamos condiciona uma produção artística que lá no passado era inadmissível. Nós temos aqui algumas produções artísticas, né, contemporâneas, como o funk, né, o próprio pagode daqui de Salvador, da Bahia, né, e outros movimentos atuais pelo mundo que no passado não cabia, porque a visão do homem era diferente, a visão de mundo era diferente. E aí a gente tem uma série de características, né, daquela época do Renascimento, como o antropocentrismo, o cientificismo de Galileu Galilei, né? Aí a gente tem um pouco mais, né, dos valores clássicos da Grécia Antiga,
da Roma antiga, e a gente tem mesmo essas coisas, né, dessas transformações. E a gente tem aqui algumas das características que eu gostaria de dizer para você, né, algumas das características. Racionalismo. Gente, por que o racionalismo é tão importante no movimento literário? Por quê? Porque o homem passou a ser mais racional e a fé, ela não, quando eu falo racional, eu não quero dizer aqui que a fé deixou de existir, que a igreja deixou de existir. Claro que não. Claro que houve, inclusive houve a Contra-Reforma. A gente teve Lutero aí, com a Reforma Protestante, que lutou contra a Igreja Católica, né, com alguns dogmas para derrubar, e ele fundou, né, o protestantismo, né, ele que deu essa cara ao protestantismo que a gente vê até hoje, né, porque ele não concordava com alguns padrões. Mas não é só porque Lutero era um homem bonzinho, não. Lutero tinha uma visão mercadológica também. Ele tinha uma visão mercadológica. Você acha que ele acreditava em Deus e que ele era um homem bom e que ele era um homem legal e que queria salvar a humanidade das mentiras da igreja? Não. Havia, como eu te falei, havia um anseio maior. Primeiro, a igreja católica proibia a ambição e o lucro, era pecado. A igreja condenava. E aí houve o quê? O desejo de lucrar. O homem cansou, né, de estar ali naquele patamar e não mudar. Veio a burguesia, veio o mercado, né? Vieram as grandes navegações, vieram a possibilidade de ascensão social. Você acha que o homem ia ficar subordinado às ideias da igreja? Não, Lutero foi um desses. A ciência possibilitou o crescimento financeiro também de muitas pessoas, de uma sociedade, né? Os grandes avanços tecnológicos. É muito inocente pensar que Lutero foi um homem fundamentalista apenas. Né? Não, ele poderia até ter a crença dele, mas ele tinha uma visão, porque o protestantismo, né, que a gente vê hoje, o resquício de hoje, é por causa da burguesia, do surgimento da burguesia. Né? A religião sempre teve esse caráter de manipular a sociedade, de controlar a sociedade. A Igreja Católica controlava de uma certa forma, né? Quando o homem começou a discordar e começou um movimento antagônico aos ideais da Igreja Católica, o homem simplesmente desenvolveu sua linha de pensamento contrário e chamou uma série de pessoas para que comungassem daqueles ideais, que não eram só religiosos, mas sim financeiros, ideológicos também. Né? E também para controlar a massa. A gente não pode esquecer disso. E com o surgimento da ciência, a gente tem o racionalismo, vamos pensar mais com a razão. Né? É um pensamento muito mais racional do que passional, do que da própria fé. Né? Então é isso. A gente tem a própria harmonia, a gente tem também, né, a influência do classicismo, do humanismo italiano em Portugal. Né? A gente tem, porque Francesco ele voltou, né, da Itália durante algum tempo, ele precisou viajar e ele se exilar um pouco de Portugal, ele foi para a Itália e voltou com alguns ideais humanistas que condicionaram no classicismo, né, no classicismo português. Tá bom? Então é isso. Ele trouxe também um soneto, né? O soneto, o nome dele é Francisco, na verdade, né? Francesco é italiano. O nome dele é Francisco, que italiano é Francisco, né? Mas esse Francisco, né? Quando ele voltou, ele trouxe um pouco da influência. Ele trouxe a questão do soneto, o soneto fixo, né? Com dos quartetos e dos tercetos, né? Ele trouxe um pouco dessa coisa. E ele trouxe também a questão da harmonia, né? A questão da harmonia da estética também, no poema, da poesia. Então é isso. Então a gente tem antiguidade clássica, antropocentrismo, universalismo. O homem passou a observar as questões universais, né? E não mais uma questão local também. É uma questão, claro que houve um desejo de nação e tudo, mas o universalismo está muito ligado também às questões
universais que tangem o mundo. E aí o que é que estava em vigor? O surgimento do mercado, né? A busca pelo mundo também, né? Trazer esse desenvolvimento para o seu país, porque o país só era desenvolvido através das grandes navegações, através de busca pela terra, pelas novas terras. Então, esse desejo, né, essa visão universalista também. O cientificismo, o paganismo, muitos homens... por que o paganismo? Porque para toda a visão da igreja, né, o homem que não seguiam os dogmas da igreja, eles eram pagãos. Então os homens começaram a se distanciar desse viés religioso da igreja católica. Então o paganismo, né, passou a pairar durante aquele momento, né? O ideal platônico de beleza, né? E a questão da harmonia e da mitologia, a mitologia grega, ok? Então é isso, nós temos os Lusíadas como uma das grandes obras, nós temos o próprio Dom Quixote, né, de Miguel de Cervantes. Nós temos aí essas obras como marco dessa era renascentista, humanista e classicista, tá certo? Lembrando que os Lusíadas é de Camões, beleza? Que é uma epopeia classicista muito consumida ainda hoje nos meios literários. Então, pessoal, é isso. Nós relembramos, lembrando a você que o apontamento será do mesmo da aula passada. Eu vou pegar alguns apontamentos antigos e mandar para vocês, caso vocês não tenham copiado. Por quê? Porque aqui é uma retomada, tá certo? Então não tem apontamento novo. Um abraço para vocês, fica na paz. Eu vou passar uma atividade e na próxima videoaula vamos falar de uma nova escola literária, tá bom?